Então, dando bom dia a todos, declaro aberta a sessão pública de defesa da dissertação de mestrado da mestranda Mara Dutra Leite. Trabalho intitulado Adequação da Transparência das Licitações e Contratos da Universidade Federal de Minas Gerais à Lei de Acesso à Informação. Inicialmente, gostaria de dar os parabéns para a Mara, né, pelo fato de ter cumprido todas as etapas anteriores até chegar aqui, nesse momento de defesa pública da sua dissertação. Dar os parabéns e também agradecer, Mara, o fato de você ter me escolhido como orientador. Você sabe o carinho especial que eu tenho por você desde a graduação, né? Aliás, por você e por toda a sua família, né? Então, deixo aqui registrado publicamente o meu carinho por você, a minha admiração, né? E os meus parabéns, né, por ter chegado nesse momento aqui, cumprindo todas as etapas anteriores, inclusive a qualificação, né? Em que nossas qualificações estão sendo mais pesadas que as bancas. Nós estamos apertando bem os mestrandos exatamente para chegarem com trabalhos mais blindados aqui nas sessões públicas de defesa. E com isso eu cumprimento também a minha querida amiga, colega, irmã, filha, né? Gabriela Oliveira Freitas, a quem publicamente sempre registro o meu carinho, minha admiração, né? O meu amor, né? Publicamente declarado a ela, por carinho enorme que eu tenho por essa trajetória vitoriosa, tanto profissionalmente quanto na academia, né? Sempre me deixou muito orgulhoso com seus passos. E o meu querido amigo também, irmão, professor Paulo Márcio, guerreiro aí de batalhas, né Paulinho? Para a gente conseguir levar esse programa, um dos professores que eu tenho maior admiração e carinho, um dos que eu mais confio, né? Para levar o nosso programa. Então, aí vai o meu carinho, meu abraço sempre, e admiração, e o meu agradecimento pelo fato de ter aceitado esse convite para participar da banca da Mara. Para não me alongar muito, né, já dando os cumprimentos aqui também à Claudinha, nossa secretária do programa, que sempre, nossa escudeira, né, responsável por muitas vitórias, né, ou quase 100% das vitórias desse programa, e a todos que aqui estão assistindo também, os seus parentes, Mara, e os seus colegas, mestres e mestrandos que aqui também estão presentes te acompanhando. Eu te passo, então, a palavra para você fazer a apresentação inicial do seu trabalho, num prazo máximo aí de 20 minutos, ok? Você já está com a palavra. Tá ótimo, ok. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a orientação do professor Sérgio Zandona, um grande amigo, realmente. A presença aí do professor Paulo Márcio e da professora Gabriela Freitas. Como já dito, né, o título da minha dissertação é Adequação da Transparência das Licitações e Contratos da Universidade Federal, da UFMG, à Lei de Acesso à Informação. E, inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho da motivação de trabalhar com esse tema. Eu trabalhava na UFMG, num departamento que chama de Logística e Serviços Operacionais. Ele é ligado à Pró-Reitoria de Administração. E ele é responsável pelo grande volume, né, de compras da universidade. E foi no dia a dia do trabalho, né, a gente tinha muita dificuldade de saber o que estava ocorrendo nas outras unidades da universidade, e se a gente poderia aproveitar, se já existia alguma ata de registro de preço, e resolvi trabalhar com esse tema que é da transparência e das licitações da universidade. O meu trabalho ele foi dividido em 9 tópicos. O primeiro, né, introdução, no capítulo 2 e 3, eu trabalhei com direito à informação e o princípio da transparência. Nos capítulos 4, 5 e 6, eu tratei da legislação, né, que regulamenta o direito da transparência no Brasil. Em destaque aí a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações, a 8666. No capítulo 7, eu trato da metodologia Escala Brasil Transparente, que é a metodologia que eu vou utilizar no meu trabalho. No capítulo 8, eu adentro, né, especificamente na transparência das licitações da UFMG, e no capítulo 9 eu faço a minha conclusão. Vamos começar lá. Gostaria de trabalhar primeiro aqui com o direito à informação.
a gente tem que o direito à informação, né, teve como precursor aí a Declaração Francesa de 1789, que, além da liberdade de opinião, ela trata a livre comunicação das ideias e das opiniões como direitos muito preciosos e direitos fundamentais do homem. No trabalho também, eu trabalho bastante com as ideias do Celso Laffer, que, segundo ele, o direito à informação é um direito que estaria ligado diretamente às ideias democráticas, de liberdade de opinião e de expressão. E ele estaria ligado diretamente com a ruptura do totalitarismo, né? Que teria o totalitarismo teria aquelas ideias de negação da transparência na esfera pública, de negação do princípio da publicidade, e que isso acabaria ocorrendo, né? Uma manipulação ideológica, né? A circulação, né? Teria circulações de informações errôneas, né? E tudo isso favoreceria o poder e o domínio. Eu gostaria de destacar uma frase do Celso Laffer, que ele fala que a sociedade da transparência é uma sociedade da informação, e a informação é, como tal, um fenômeno da transparência na medida que está privada de qualquer negatividade. É uma linguagem positivada, operacionalizada. Com relação ao direito à informação, a gente tem hoje, né, no artigo 5º, no inciso 14 da Constituição, que está a todo assegurado acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E aí, diante do direito da informação, a gente tem que o princípio da publicidade, ele passa a ser regra, né, porque para você ter direito à informação, tem que haver a publicidade dessa informação. Atualmente, o princípio da publicidade está materializado no artigo 37, caput da Constituição, e eu gostaria também de destacar, tratando aí da Constituição e o princípio da publicidade, o artigo 5º, inciso 33, que fala, né, que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, e também existem as exceções, porque não é um direito absoluto, nos casos de segurança da sociedade e do Estado, defesa da intimidade e do interesse social. Agora, tratando do princípio da transparência, a gente tem que o princípio da transparência, ele é maior, né? Ele tem uma abrangência maior que o princípio da publicidade, porque não adianta a informação ser pública, mas ela não ser compreensível. E no meu trabalho eu destaco um pensamento do pesquisador, que é professor da UFRJ, é o Aldo Albuquerque Barreto. Ele é especialista em ciência da informação, que ele fala que democratizar a informação não significa aumentar o acesso à disponibilização da informação. É necessário que o indivíduo tenha condição de elaborar o insumo recebido, transformar em conhecimento esclarecedor e libertador em benefício próprio, né, ou da sociedade onde vive. Aí destacando aí a Constituição, a transparência ela é tratada no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, que fala que a lei, né, disciplinar as formas de acesso ao usuário a registros administrativos e informações sobre os atos de governo. Agora, adentrando um pouquinho na questão da transparência dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente teve como precursor aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma lei de 2000, e foi a primeira lei que tem um foco, né, na divulgação das informações por decisão do próprio governo, que é o que a gente chama aí de transparência ativa. O que é transparência ativa? Não é necessário uma solicitação, uma ação do cidadão para que a informação se torne pública, né? O próprio governo teria essa obrigação de disponibilizar a informação. Eu gostaria de destacar aí o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que fala da liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. É interessante aí realmente que a lei já fala em acesso, né, por meio eletrônico, e aí em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, a LAI,
que teve como objetivo tratar sobre como seriam os procedimentos que os órgãos deveriam observar para poder conseguir dar transparência aí da execução orçamentária e financeira dos órgãos. O meu trabalho aqui, né, vai ser terá o foco na transparência ativa, que eu já expliquei um pouquinho o que é, e aí a transparência ativa, ela é tratada principalmente no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Acesso à Informação, que fala que cabe às entidades públicas promover, independente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso de informação de interesse coletivo ou geral por ele produzida ou custodiada. Enfim, é a questão da divulgação, né, nos sítios oficiais, e a gente tem o decreto 5.482, que fala com relação à necessidade de cada órgão manter uma página de transparência pública e para poder fazer a divulgação desse material aí. Por fim, a gente tem a Lei da Licitação 8666, que, dentre outros princípios, né, dentre o princípio de pessoalidade, moralidade, igualdade, no capítulo, no caput do seu artigo 3º, trata expressamente do princípio da transparência, e aí é interessante a gente notar, né, perceber, fazer essa reflexão, o quanto o princípio da transparência é importante até para o cidadão fiscalizar o cumprimento dos outros princípios que são elencados na lei. Por fim, o artigo 16 aí, da Lei 8666, faz menção quanto à necessidade da publicidade em relação de todas as compras feitas pela administração pública, direta ou indireta. Agora, vou adentrar aqui na metodologia utilizada no trabalho. Eu utilizei a metodologia Escala Brasil Transparente. Ela é uma metodologia que foi desenvolvida pela Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, ela foi criada pela CGU, né, pela Secretaria da Transparência e Prevenção da CGU, Prevenção da Corrupção, e ela foi criada inicialmente para medir a transparência pública dos estados e municípios e o grau da transparência pública dos estados e municípios com relação à Lei de Acesso à Informação. O que a metodologia faz? Ela dá pontuações, ela estabelece critérios e pontua, né? Toda a avaliação ela é feita para que não haja uma influência do avaliador. São respostas como sim ou não, para que não haja essa influência. Então, atribuindo uma pontuação de acordo com cada critério. Eu vou tratar os critérios lá mais para frente. Deixa eu beber uma água aqui. O que eu fiz, então? Eu peguei essa metodologia e fiz uma analogia para poder adequar ela ao estudo do site da UFMG. Então, eu respeitei a pontuação dada à metodologia, fazendo a adequação, né, de acordo com o que se adequava ao site, no que se refere à licitação e os contratos. E quando, outra coisa que eu tive que adequar também da metodologia foi quando a informação não era encontrada dentro do site oficial, da página principal da UFMG, eu busquei os outros sites das outras unidades da universidade. Então, vamos lá. Foram 2 itens avaliados, que seriam as licitações e os contratos. Nessa metodologia, as licitações teve um percentual de pontuação que correspondeu a 61% do valor total, e desse 61% foi analisado sobre as licitações. Se no site, o site continha, né, o número e o ano do edital, a modalidade da licitação, objeto e situação, né, status, como é que foi realizada a licitação. Nesses critérios, a gente teve a pontuação dada foi de 0,05 pontos, tá? O total seria o total de 1 ponto. E 2 critérios que tiveram destaque foi a disponibilização da integralidade dos editais, que foi dado 0,2 pontos, e do resultado das licitações. No que se refere aos contratos,
esse item teve a pontuação dele foi de 33% do valor total, e foi analisado se o site expunha, né, o objeto do contrato, o valor, quem era o favorecido, o número e o ano do contrato, a vigência e a licitação de origem. Para esses itens foi dada uma pontuação de 0,05, e no que se refere à disponibilização do conteúdo integral do contrato, foi dado uma pontuação de 0,02. Por fim, foi analisada a questão da disponibilização em formato aberto, tanto dos itens relacionados à licitação e ao contrato, que teve uma pontuação de 0,07. Agora, já adentrando, né, aí no processo de licitação da UFMG, foi necessário realizar uma pesquisa de como era a gestão orçamentária da UFMG, e tem-se que ela tem uma gestão orçamentária descentralizada, e que corresponde a 45 unidades, né? Então, cada faculdade, cada unidade da universidade é uma unidade gestora, né, orçamentária, e a gente analisou todo esse conteúdo. Adentrando ao site, a análise do site especificamente. Hoje, se a gente for lá no site da UFMG, no site principal, a gente vai ter o link transparência, e através desse link a gente consegue acessar um outro link que é relativo a compras, licitações e contratos. E esse link, ele direciona a gente para o site do Departamento de Logística e Serviços Operacionais, que é onde eu trabalhava. Só que o que acontece? Esse departamento, como já dito, né, ele é apenas uma unidade orçamentária. Esse departamento ele faz parte da Pró-Reitoria de Administração, e a própria Pró-Reitoria de Administração possui outros departamentos também. Então, foi aí que a gente teve que começar a procurar, né? Inclusive, no anexo da dissertação, aí tem todas as relações das unidades orçamentárias. Enfim, das 45 unidades orçamentárias que realizaram compra no ano de 2019, a pesquisa é feita toda em relação às compras realizadas no ano de 2019. A gente tem que apenas 7 não realizaram nenhuma compra no ano de 2019, então a gente cai para um universo aí de 38 unidades, e dessas 38 unidades, apenas 7 possuíam essa página da transparência. Então, a pesquisa foi baseada nessas 7 unidades que possuem página da transparência. E agora eu vou destacar um pouquinho dos resultados encontrados, né? A gente passou quesito por quesito, tem os quadros aí das pontuações de cada unidade. A gente tem como unidade que se destacou, que é o próprio Departamento de Logística e Serviço Operacional, que é onde o site oficial da UFMG direciona o usuário para o site da transparência. Ele teve no total de 1 ponto, ele teve uma pontuação de 0,48, mas, em compensação, ele é um dos sites que teve destaque no que se refere aos dados referentes aos contratos. A gente teve o SECOM, que é o Centro de Computação, que teve a maior pontuação, que foi de 0,91, né, num total de 1 ponto. E aí a gente teve outras, né, Imprensa, Coltec, a LCC, o ICA, e eu gostaria de destacar também um outro departamento do UFMG, que é o DEMAI. Ele também faz parte da Pró-Reitoria. O DEMAI, ele é o departamento de manutenção e de engenharia da UFMG, que nele a gente não conseguiu obter nenhuma informação. Enfim, a partir da pontuação de cada unidade, eu fiz uma consolidação dos dados, e dentre os sites pesquisados, a gente teve um total de 39% de grau de conformidade com a legislação, no que refere-se à licitação. No que se refere a contratos, a gente tem que o grau de conformidade à legislação da transparência, né, a lei, foi de 52%. E aí também eu fiz uma consolidação de dados no que se refere aos aspectos financeiros, ou seja, eu pesquisei aí no painel de compras do governo federal. A UFMG teve um total de gastos de R$ 95.691.819 no ano de 2019,
E tem-se que, desse total de gastos, apenas 34% dos gastos se adequaram ao que a Lei de Acesso à Informação prevê. Como conclusão, né? Eu cheguei à conclusão que 83% dos gastos da universidade foi realizado por unidades que possuem página da transparência. Até aí, a gente pode achar que 83 é um número alto. Contudo, se você analisar, considerar realmente os itens do que se trata a transparência, esse percentual cai para um 34%. Porque pode ser dada publicidade, mas isso não é sinônimo de transparência. Outra questão que eu tratei na minha conclusão foi quanto à tecnologia, porque hoje em dia a gente tem o painel de compras do governo federal, a tecnologia hoje é muito mais acessível e muito mais simples, inclusive, com relação a gastos, que a universidade poderia se utilizar, né, da tecnologia para poder dar uma transparência maior. E também tratei com relação à unificação desses dados no site principal da UFMG, porque é algo que compromete realmente a transparência. Porque o cidadão ele fica condicionado a ter conhecimento de todas as unidades da universidade, as atividades desenvolvidas por cada unidade, e aí ainda pesquisar o site de cada unidade para saber as informações que tem aí em cada site. Como conclusão, eu sugeri, né, dei como sugestão, uma reestruturação do formato dos portais de transparência da universidade, e seria importante aí uma criação de um setor, de uma equipe que tivesse conhecimento da legislação, que pudesse fazer a coleta, atualizar as informações e publicar no site principal da universidade, que teríamos como consequência, né, uma melhoria ao acesso à informação, controle da legitimidade dos atos da administração pública, para que o cidadão próprio mesmo, o próprio cidadão consiga obter as informações e participar, como dando ideias, fazendo sugestões, e para que houvesse a efetividade aí da transparência e da prestação de serviço público. Com isso, eu concluo a minha dissertação e me coloco à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Mara. Mais uma vez, cumprimentando a professora Gabriela Oliveira Freitas. Eu agradeço a presença aqui hoje, já passando a palavra. Obrigado, professora. Bom dia a todos, bom dia ao professor Paulo Márcio e especialmente ao professor Sérgio. Eu falo em todas as bancas que eu faço na FUMEC, que quando o professor Sérgio me faz um convite, eu tenho uma obrigação de aceitar, eu não tenho opção na vida, mas é uma obrigação que eu aceito com bastante alegria, porque eu devo a ele uma imensa gratidão pela minha trajetória acadêmica e profissional. Eu gosto de contar que eu fui estagiária do Sérgio há muitos milhões de anos atrás, né? Há muito tempo atrás eu fui estagiária do Sérgio e minha trajetória acadêmica toda só aconteceu porque eu tenho o Sérgio na minha vida, que foi me conduzindo aí pelos caminhos certos, então eu tenho esse dever de gratidão com ele e sempre aceito com bastante alegria um convite para compor banca de qualquer mestrando que tenha sido orientando do Sérgio, porque eu sei que vem trabalho sério por aí. E fico, então, muito satisfeita de, mais uma vez, estar compondo banca aqui na FUMEC. Cumprimento também a mestranda quase mestre, Mara, já fazendo os primeiros elogios sobre o trabalho. No começo da nossa fala, a gente sempre começa elogiando, depois a gente vem com as críticas, né? Mas é bom a gente saber que tem elogios ao trabalho sempre. Eu gostei de muita coisa no seu trabalho, e principalmente poder escapar muito do nosso lugar comum do direito, da nossa zona de conforto. Não é um tipo de trabalho que a gente está acostumado a enfrentar. Toda vez que a gente já pega um trabalho jurídico que vem cheio de tabela e imagem, a gente pensa, opa, estão me tirando muito da minha zona de conforto, a gente do direito só traz texto escrito, então já sai aí da vala comum do que a gente costuma pesquisar para uma pesquisa empírica, né? Não é algo que a gente costuma fazer, a gente trabalha com questões muito mais teóricas normalmente. Então, isso já mostra uma disposição da mestranda à pesquisa,
e uma pesquisa que sai realmente desse lugar que a gente está acostumado, né, para avaliar exatamente, olha, existe uma legislação, a gente tem que saber se ela funciona, como que ela está sendo aplicada, o que está sendo feito com isso. Como se você quiser dizer, olha, não adianta nada eu ter uma lei de acesso à informação, lei de responsabilidade fiscal, garantia de publicidade constitucional, enquanto eu tenho um órgão federal seríssimo, né, como o FMG, não é qualquer órgão federal, um órgão federal de extremo respeito e seriedade, em que as questões de publicidade não são totalmente observadas, e isso me deixa muito satisfeita no seu trabalho. Eu gosto de análise de situações específicas, que quanto mais a gente delimita um tema, mais a gente consegue verificar realmente e fazer uma pesquisa que seja testificada, né? Vocês que foram alunos aí também no meio do caminho do professor André Leal, vocês estão acostumados com as ideias de testificação, de refutabilidade, e é exatamente isso que a gente encontra no seu trabalho, é uma testificação da aplicação do texto legal. Isso é muito, muito bonito de se ver no trabalho acadêmico, e gosto mais ainda quando a gente se vale do nosso lado profissional, do nosso lado prático, para trazer para o meio acadêmico como uma forma de contar. Não existe essa diferenciação entre teoria e prática, esse distanciamento, né? Não existe essa questão de, na prática, a teoria é outra. Não, justamente meu estudo de teoria ele serve para trazer melhorias para a prática. E isso também é o que eu verifico no seu trabalho. Eu gostei de você começar a sua fala contando do porquê da pesquisa, porque até então eu não fazia a menor ideia. E eu gosto exatamente dessa situação de eu trabalho com tal coisa e eu posso aproveitar o que eu estou estudando na área acadêmica para levar isso para o meu trabalho e analisar até se o meu trabalho está acontecendo da forma correta, se a gente está preocupado realmente com o Estado democrático de direito. E então, nesse ponto, o seu trabalho merece muito elogio pela escolha do tema, pela delimitação do objeto de trabalho, pela metodologia de pesquisa, porque foi além da nossa metodologia tradicional de mera pesquisa bibliográfica. Eu acho que eu nunca vi um trabalho acadêmico na área do direito, eu vou analisar um site para ver se ele realmente está atendendo às expectativas legais. E com isso o trabalho acabou sendo muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. Tem alguns probleminhas, pequenos, nada muito grave. E que é muito comum no trabalho acadêmico de mestrado. O mestrado, eu falo que ele é muito mais difícil que o doutorado, porque a gente tem 2 anos que são extremamente corridos para fazer todas as matérias, conseguir sair bem todas as matérias. Tem professor te pedindo artigo, você tem que publicar, e tem comped, tem não sei o que lá mais, e ao mesmo tempo você está escrevendo uma dissertação em 2 anos. Esses 2 anos são extremamente curtos. E com isso a gente vê muitas vezes que chega no finalzinho do trabalho e faltou aquela última revisão, faltou aqueles 2 meses para você deixar o trabalho maturando, sossegado, para você voltar e dar uma lida e ler de novo. E a gente realmente não tem esses 2 meses na vida. Então, não é um problema só do seu trabalho, talvez seja um problema da nossa estruturação de 2 anos de mestrado, que não é um tempo suficiente para a gente dar vida a essa dissertação. Então, o que falta no seu trabalho de maneira formal? Principalmente porque o professor Sérgio, professor de metodologia, é o sujeito mais sistemático e metódico da história, e eu sei que ele é extremamente chato com regras da BNT. Falta uma revisão final no seu trabalho, tem alguns errinhos de digitação, tem alguns errinhos de espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, de recuo de início de parágrafo, nada muito grave que com uma simples revisão você não verifique. Mas, por exemplo, você começa o seu trabalho na primeira página, página 14, você vai falar Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e você escreveu Gerias. Erro que passa batido mesmo, acontece, não é a coisa mais grave do universo. E tem alguns capítulos que você começa com espaçamento entre linhas simples, depois passa para espaçamento de 1,5, tem citação com espaçamento de 1,5, não está com espaçamento simples. Nada muito grave. E precisa dessa revisão para corrigir esses errinhos de digitação, os errinhos de espaçamento. E uma última leitura que eu senti falta de algumas vírgulas em alguns lugares, né? A gente vai vendo o trabalho, é uma coisa que eu até aprendi com o meu orientador de mestrado, o professor Ronaldo Bretas, que às vezes a gente tem que voltar e ler o trabalho em voz alta, né?
e aí a gente consegue verificar algumas falhas, já algumas coisas que ficaram para trás. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, o professor Ronaldo Bretas ficou 5 horas comigo lendo o trabalho em voz alta, para a gente garantir que a gente não teria nenhum erro de digitação, nenhuma falta de vírgula. Então, é só um conselho aí para poder fazer essa última revisão e ficar um texto mais bem escrito, porque a gente quer texto impecável, no fim das contas, né? É quase isso que a gente exige de vocês, apesar de saber também, pelo meu orientador de mestrado, que a perfeição não é desse mundo. Então, a gente tenta ajudar a chegar num nível mais próximo de perfeição, mas não é nada que comprometa a seriedade da sua pesquisa. É só uma dica aí para poder fazer uma revisão final. Eu senti falta de algumas informações no seu trabalho, e tem um momento do seu trabalho que você menciona um projeto de lei, o 1292 de 95, que seria um projeto de lei para revogar a lei de licitações, e eu confesso que eu não tinha conhecimento desse projeto de lei, e eu fiquei numa sede assim, de ter mais informação. Primeiro que a lei de licitações é uma das coisas que eu acho mais bonita no direito brasileiro. Eu falo, gente, se tem uma lei bem feita, bem estruturada, bem elaborada, que em tese resolveria vários problemas nossos de administração pública, é a lei de licitações. Eu amo a lei de licitações, eu acho ela quase que impecável. E me deu em confusão, nossa, mas querem revogar a lei de licitação. Então, me faltou essa informação de autor do projeto de lei, em que pé está essa tramitação, motivo para essa revogação, porque logo em seguida você traz uma informação sobre mudar a questão de acesso à informação, deixar alguns contratos sigilosos. Eu senti falta que fosse uma nota de rodapé para trazer um pouco mais de informação, até para falar, olha, esse projeto está arquivado, é um projeto de 95, ou esse projeto foi arquivado, mas ele foi retomado, ele foi anexado a outro, para a gente ter essa maior informação, porque eu senti falta disso no texto. E eu senti falta de uma melhor abordagem sobre a questão da relevância da publicidade, da informação, em relação à democracia, porque existe um pressuposto básico do Estado Democrático de Direito, que é todo poder emana do povo. Então, não o Estado Democrático não serve só para a gente ter órgãos de controle, mas é para que esse acesso à informação permita que seja feito exatamente o que você fez, mais uma vez demonstrando que seu trabalho é um trabalho de testificação de teorias, né? A partir do seu trabalho, a gente verifica exatamente a relevância desse acesso à informação, porque só com esse acesso à informação público eu posso ter pesquisa sobre isso e eu posso ter um controle popular sobre o que a administração pública faz. E aí a gente reforça a ideia de que todo poder emana do povo. Então, talvez esclarecer um pouco mais essa questão de controle popular numa democracia, num Estado democrático de direito, para poder vincular essa noção com a abordagem da publicidade. Também na página 38, você menciona uns artigos que foram inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí você menciona... Deixa eu achar aqui. Você fala, foi inserido na Lei de Responsabilidade Fiscal o artigo 48A e 73A. Como a gente já é do direito, a gente sabe que quando tem um A é porque veio uma lei nova e inseriu um artigo onde ele não cabia, né? E você não fala quando que foi inserido, desde quando que isso está aí, qual lei que inseriu esse artigo, essa informação também me fez falta. E vou te deixar uma pergunta reflexiva para o final. Essas são as minhas considerações mais de forma do trabalho, de informações que podem acrescentar. Mas em algum momento do seu trabalho, na página 23, por exemplo, você menciona... existem alguns atos estatais que poderiam ser sigilosos. E depois você menciona na página 25 que existe uma restrição à publicidade, mas você menciona um artigo que ele fala de atos processuais, de atos que seriam, em tese, de processos judiciais, né? Porque a gente sabe muito bem que o nosso legislador não sabe que processo abrange desde processo constitucional, processo administrativo, mas fala especificamente da restrição à publicidade em atos processuais de natureza jurisdicional. E eu fico me perguntando uma coisa, não é um trem que eu tenho resposta ainda, mas talvez você possa refletir junto comigo sobre isso. Numa lógica de Estado democrático de direito,
dá para eu ter atos praticados pelo Estado, referente a contratos administrativos, aquisição de produtos, de serviços, que sejam sigilosos, o que seriam esses atos que poderiam ser sigilosos, e se essa noção de segredo de Estado, ela fica realmente adequada a uma ideia de Estado democrático de direito. Eu te deixo até uma dica de leitura, que tem um livro sobre segredos de Estado, do André Del Negri, em que ele realmente faz essa crítica de, Estado democrático de direito e segredo de Estado, não sei se combina muito não, porque senão você autoriza o Estado a ter sigilo de algumas informações que o povo tem interesse, já que eles estão administrando coisa pública. Então, esse livro do André Del Negri sobre isso talvez dê uma enriquecida, nem que seja para uma nota de rodapé para o seu trabalho, para falar, olha, apesar de existirem atos sigilosos, eu não sei muito bem se isso funciona, não. Aproveitando que eu citei o livro do André Del Negri aqui, eu queria até agradecer que eu fui citada no seu trabalho, porque junto trabalhar com direito processual, eu adoro direito público, e licitação é um dos temas que mais me interessa, assim, né? Até pela questão processual da licitação, sobre o procedimento administrativo em si. Eu ainda olhei e falei, gente, mas eu escrevi sobre licitação, eu falei, eu mesmo. Fiquei muito com a licitação, e é importante que a gente traga dentro do nosso trabalho a citação dos professores da banca, dos professores da casa, até para a gente valorizar quem nos rodeia, de certa forma, né? Mas eu acho que, voltando ao assunto, que o livro do André Del Negri pode te dar uma reflexão maior para você abranger, aumentar o seu estudo sobre acesso à informação. Ele é um livro interessantíssimo, o André Del Negri é um cara extremamente crítico, então eu acho que seria bastante legal. E aí, para você refletir, dá para eu falar em ato estatal sigiloso no Estado Democrático de Direito? São essas as minhas considerações. Mara, obrigado, professora Gabriela. Mara, então você tem aí a palavra, né, para fazer observações aos comentários da professora Gabriela. Tá certo. Realmente eu tenho que dar uma revisada aí, realmente você foi falando, foi procurando aqui, a gente, né, faz a revisão, que houve a revisão, mas algumas coisas passam despercebidas. Com relação aí ao projeto de lei, né? Esse projeto de lei realmente, na hora que eu sabia que existia um projeto de lei, tanto é que a gente sempre estava já tentando adiantar ele um pouco, porque sempre eles estão falando do projeto de lei da nova lei de licitação. A gente tentava pegar um pouquinho também, sempre saía notícias, né, quanto à tramitação e tudo, e realmente é de se estranhar. Na hora que eu fui pesquisar também, eu vi que é um projeto de lei de 95, mas que ele foi reativado, e aí tá passando pelas alterações, mas, enfim, realmente a base dessa nova lei de licitação que está se discutindo aí, eu não sei exatamente, não sei se ela já foi aprovada, eu acho que depois eu vou até atualizar realmente, acho que é importante ter essa atualização, e talvez até discutir, né, nessa questão de se ter retomado uma lei que é a lei de 90 esqueci agora a lei de 8.666. 83. Mas, enfim, sim, ou seja, 2 anos depois, né, ele já viu um novo projeto da lei de licitação. Acho que dá para abordar isso aí de uma maneira mais profunda. Mas, enfim, para falar que é essa lei que está discutindo no Senado e acho que já foi discutida, aprovou na Câmara e agora está para aprovar no Senado, não sei. Tem que dar uma atualizada nisso. Com relação ao sigilo aí, né? A gente trata de uma maneira geral, quando realmente a questão do princípio da publicidade não ser um princípio absoluto, em que existe aí, né, questão do direito da intimidade, em que seria necessário, né? Tem até eu coloquei umas questões aí da nova lei da LGPD com relação à necessidade do sigilo dos dados pessoais e tudo. Mas tem às vezes a gente tem que separar isso um pouco e realmente adentrar nessa questão que você falou do sigilo num processo de licitação.
E aí é até interessante também, porque foi até a hora que eu citei, a parte que eu cito o seu artigo, né, na dissertação, que é com relação ao sigilo do orçamento da licitação. É interessante notar que esse sigilo, ele é inicialmente na abertura da licitação, né? Ou seja, ele foi realizado um orçamento, ele só não é feita a publicidade dele para participação da licitação, mas posteriormente ele é aberto enfim, acho que talvez até melhore um pouco a dissertação no sentido em qual é o objetivo desse sigilo, né? Porque atualmente acho que se discute para que as empresas não fiquem condicionadas àquele parâmetro dado pela entidade pública e para que talvez haja ofertas até inferiores, não seja como para que eles não tenham um norte, se for mais baixo, é possível ser mais baixo. Com relação aí à questão, né, de elaborar mais tratar mais a questão do poder, né, que o poder emana do povo, eu vou também tentar melhorar nesse quesito, e eu acho que é isso. Teve alguma questão a mais? Deixei só a questão reflexiva aí sobre os atos sigilosos. Eu acho que também não existe um consenso, né? Eu até achei interessante a questão que... É a questão do seu artigo que prevê justamente o novo projeto de lei, que seria desse sigilo do orçamento. E, enfim, acho que é algo, é uma reflexão aí, que eu acho que não existe uma conclusão para ninguém, não é algo certo, assim, a se dizer. Quando eu escrevi essa questão sobre orçamento, publicidade de orçamento em licitações, o motivo era porque meu pai mexia muito com licitação na época, e volta e meia a gente se deparava com os orçamentos sigilosos. E aí ele falava assim, é muito difícil, porque se você leva um valor muito acima, você não sabe o que fora direito. E apesar da lei de licitação tentar travar ali todas as possibilidades de alguma irregularidade dentro do procedimento, é extremamente comum que as prefeituras, os órgãos públicos, fizessem orçamentos com 3 empresas do mesmo grupo. E que ali todas elas teriam um orçamento já mais ou menos combinado, e seria para uma delas ganhar a licitação com valor que está abaixo do valor de mercado. E aí todo mundo entrava meio perdido na licitação. Mas, então a gente está acabando privilegiando quem já forneceu o orçamento, porque quem forneceu o orçamento pode participar da licitação, e essa pessoa sabe de uma informação que ninguém mais sabe. Então você tem um sigilo meio que combinado. E eu fico realmente pensando, já que a lógica democrática é permitir que o povo tenha controle do Estado, não dá para eu falar em nenhum tipo de segredo do Estado, coisa que o Estado vai esconder da população por interesse público. E até porque interesse público é uma das expressões que eu acho mais obscura do direito, porque eu não faço a menor ideia de quem define qual é o interesse público. Que é interesse público? Vai ter um único sujeito praticando atos de autoridade, determinando o que seria esse interesse público a justificar um sigilo. Eu acho bastante complexo, mas isso aí é só para reflexão, é só para você continuar, como diria o André Leal, continuar com a vaca na sala, né? E aí você continua com o motivo de angústia acadêmica e postergar por mais tempo. Estou satisfeito, professor Sérgio. Obrigado, professor Gabriela. Mais uma vez agradecendo, professor Paulo Márcio. Eu já lhe transfiro a palavra. Obrigado. A gente não está escutando. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, agora sim. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, aprendi bastante, tanto quanto a leitura do trabalho da Maia, que também foi nossa aluna na graduação, pela aula também aí da professora Gabriela, muito didática, aprendi também bastante. Eu, como participei da banca de qualificação e os pontos que eu havia recomendado, eu vi, né, que principalmente numa abordagem filosófica, né, eu vi que você
colocou aqui até uma passagem de Aristóteles no seu texto, fez referência também à bibliografia da revista Mérito, uma revista do programa, muito importante, esse prestígio, as publicações da revista do programa. A filosofia ela é sempre muito importante, lembrando, é uma disciplina obrigatória do curso, e são estudos, pesquisas que se comprovaram no tempo. Um ponto, Mara, é o único ponto mesmo que eu faço questão de destacar. Deixa eu só voltar aqui para o seu texto. Que eu havia dito para você na sua qualificação. Vou abrir aqui novamente. Só um instantinho, por favor, que eu tive que reiniciar aqui o Word com a sua dissertação. Ah, sim, agora ele conseguiu abrir. Quando você, logo ao início, lá na página 17, você fez aquela referência, quando destaca sobre o direito à informação, como precursor a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e em seguida, deixa eu ver aqui, desculpa, na página 17 mesmo. Em seguida, você passa lá para a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Então, houve uma passagem, vejamos, uma passagem do século XVIII já para o século XX. Então, temos o quê? Quase aqui 200 anos. Quando a gente fala uma perspectiva de vida humana, é muito tempo, são muitos fatos históricos. Então, fica um hiato muito grande, principalmente pelo fato de que não pode ser ignorado que, nesse período, nós tivemos 2 guerras mundiais. Então, o ponto é, com um período de quase 200 anos, com 2 guerras mundiais, será que não houve nada em relação à informação? Até mesmo quando a gente pega na Carta das Nações Unidas de 1945, na Carta de São Francisco, nós encontramos elementos acerca do dever informacional, na própria Liga das Nações também, de 1919. Então, essa observação aí fica a dica. Quanto à questão da digitação, a revisão do português, ela é muito importante. Ela é muito importante e facilita, inclusive, a publicação. É lógico que é um investimento. Para a minha tese de doutorado, eu fiz, foi até uma indicação, se eu não estiver enganado, foi do Sérgio mesmo, da professora Patrícia, foi muito boa, não é barato, mas o valor que, como eu que sou um grande entusiasta das finanças pessoais, como diz Warren Buffett, preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Então, o valor é muito maior que o preço. Então, como as indagações
que eu fiz na pré-banca, eu me dou por satisfeito em relação à sua exposição, em relação à sua, né, correção no texto, e só ratifico mesmo essa importância desse ato aí em relação a esses 2 anos de 1789 a 1948. Obrigado, professor Paulo. Mara? Realmente, eu coloquei o Aristóteles, mas eu vou, na alteração aqui, realmente fazer essa inserção aí desse período, né, que teve, você falou, 200 anos, teve as 2 guerras, a formação da Liga das Nações. Então, acho que é devido realmente à alteração nesse sentido. E realmente, como a professora Gabriela Freitas já tinha destacado também, essas alterações com relação a espaçamento, né? As correções do texto. Obrigado, professor Paulo Máximo. Obrigado, Mara. Eu também, como participei da sua qualificação, Mara, eu não vou ter perguntas a te fazer. Eu só tenho, né, algumas observações da qualificação para agora. Como você sabe, o professor Paulo Márcio já me viu fazendo, a professora Gabriela também já me viu fazendo. Eu gosto de passar as noites contando as fontes, né? Então, tá aí, ó, né? Não poderia ser diferente do seu trabalho, no seu trabalho. Então, eu fiquei muito feliz, né, de perceber que a evolução que você teve da qualificação para agora, né? Então, aquele aperto que nós damos, né, eu, o professor Paulo Marques, da qualificação, surtiu efeito, né, não só do ponto de vista metodológico, como de conteúdo também no seu trabalho. É lógico que, pelo pouco tempo que você teve, a evolução foi gigantesca, né? Se você tivesse tido mais tempo, talvez o trabalho tivesse com detalhes, né, que acabaram passando, né? Você teria tido condição também de rever, né? Mas eu fiquei muito feliz porque eu vi que você pulou de 33 fontes, né? 33 fontes apenas, né? 33 para 105 fontes diferentes. Então, seu trabalho mais do que triplicou o número de fontes, né? Nesse período da qualificação para hoje. E você, de fato, atendeu aquilo que a banca falou, de estender um pouquinho a questão da pesquisa em livros, pesquisar também em livros eletrônicos, você colocou livros eletrônicos, você fez a consulta em 40 artigos diferentes de periódicos, 40, né? 40 periódicos diferentes. A própria Mérito, né, como bem destacado aí pelo professor Paulo Márcio, que você não tinha citado na sua qualificação, você fez 5 citações da Mérito, e isso é perfeito para a nossa instituição, perfeito para a revista Mérito, para a gente tentar levar a nota da revista. Você citou sites, banco de teses e dissertações, o próprio banco de teses e dissertações da FUMEC foi citado 2 vezes, algo que não tinha sido feito antes, né, na qualificação, até a qualificação você não tinha feito isso. E citou 2 julgados comentando, citou 13 normas diferentes, inclusive legislação da Espanha, legislação de Portugal, teve uma parte boa de obras estrangeiras, citações estrangeiras no seu trabalho, como bem destacado e também pelo professor Paulo Márcio, e projeto de lei, né, que também não tinha antes no seu trabalho na qualificação, você fez menção ao projeto de lei, e autores da casa, como foi muito bem destacado pela professora Gabriela, né? Então, é importante a gente destacar não só os professores, como também os mestres e mestrandos do programa, os seus colegas, ok? Então, você com isso evoluiu muito, muito mesmo, Mara, da sua qualificação para hoje. Isso só reforça a necessidade de a gente manter a qualificação, manter ativa a qualificação, porque é o momento de blindar o trabalho do mestrando, para esse momento aqui, que é um momento público, né? O trabalho não chegar aqui com variáveis negativas, né? Então, vi também que você atendeu as observações, quase que todas do professor Paulo Márcio, que ele te fez na qualificação. Eu te peço apenas para
ter atenção às observações, né, da professora Gabriela, né, nos ajustes, esses ajustes aí metodológicos, né, que são importantes. Como a própria professora Gabriela falou, eu sou chato com essas coisas, né? Então, é importante que o seu trabalho suba para o banco de tese e dissertações da FUMEC. Agora, né, vai se chamar diferente, vai se chamar repositório institucional, de forma aí o mais redonda possível, né? Busque sempre a perfeição. É algo que eu, a professora Gabriela, aprendemos com o nosso orientador do mestrado e, no meu caso, do doutorado também, o professor Ronaldo Bretas. Sempre falou isso com a gente. Busque a perfeição. A perfeição é inatingível, mas diariamente a gente tem que buscar a perfeição, tá? Buscar sempre esse momento que é inatingível, mas a gente tem que buscar ele, né? E eu fiquei muito feliz de ver que o seu esforço gigantesco aí da qualificação para até a data de hoje, ok? E presta atenção também nas observações aí que o professor Paulo Márcio falou em relação a essa digressão aí histórica, né? De um intervalo enorme, né? De tempo, para saber se seria o caso, né? De acrescentar alguma coisa aí para o seu leitor futuro do seu trabalho, não ficar com essa mesma impressão que tanto eu quanto o professor Paulo Márcio ficamos aí nessa página específica que você menciona, ok? Eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário a respeito disso? Não, gostaria de agradecer. Acho que as sugestões são pertinentes e vou fazer as alterações aí para o depósito final. Eu passo, então, a etapa de atribuição de critério, lembrando aos colegas que nós temos 4 possibilidades, né? Aprovado, aprovado condicionado, submissão à nova banca e reprovado, né? São os 4 critérios possíveis, né, de serem atribuídos pela banca. E aí nós criamos um grupo aqui de WhatsApp para deliberarmos. Isso, eu já tenho aqui os critérios dos professores, então já tenho a grata satisfação aqui apurando os critérios dados pelos professores. Mara, eu tenho a honra de te dar os parabéns, né, mais uma vez, agora já fechando a sua banca, né, dizendo que, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, a partir desse instante, eu te declaro mestra em Direito do programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade FUMEC. Meus parabéns. Bom demais. Peço sempre felicidades. Aí eu te concedo a palavra aí e depois aos presentes, as suas palavras finais. Tá, joia. Não, falar que eu estou bastante feliz, que a FUMEC sempre foi meu berço da graduação, meu mestrado, minha fonte realmente de conhecimento para o direito, né, que é a matéria, que é meu trabalho hoje, realmente é minha inspiração assim, de vida, que eu gosto bastante. Agradecer muito a você durante a graduação, professor Paulo Márcio, que foi também da minha banca do TCC, que eu me sinto muito bem acolhida, que eu acho que isso é fundamental, assim, para dar energia para a gente, né, para continuar aí no trilho da vida, dos estudos, e falar que eu estou bastante satisfeita, que conheci realmente foi uma aprendizagem muito importante, e agradecer também a professora Gabriela Freitas por passar essa tranquilidade, por ajudar aí no que a gente pode melhorar no trabalho, e muito obrigada. Mais uma vez, te agradeço, Mara. Paulo Márcio e professora Gabriela. Professora Gabriela. Só parabenizar a mais nova mestra em Direito da FUMEC, que seja só o início de uma carreira de muita pesquisa, de muito trabalho, que essa angústia intelectual nunca passe, que a gente precisa de muita gente aí desenvolvendo boas pesquisas como a sua, e realmente saindo da nossa zona de conforto do direito, e é algo que a gente fica muito satisfeito de ver, por mais que a gente esteja aqui para fazer críticas de certa forma, né, e apontar equívocos, é o nosso trabalho,
Foi um bom trabalho, um trabalho bem desenvolvido, e a gente espera mesmo que você continue aí na trajetória acadêmica. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Gabi. Professor Paulo Márcio. Parabéns, Mário. Eu também lembrei que eu estive na sua banca de trabalho de conclusão de curso, então uma feliz coincidência. É muito gratificante ver essa continuidade na formação da pesquisa aqui na Universidade FUMEC, e né, uma passagem que eu gosto muito de Eclesiastes é que o fim é melhor que o começo. Então, aproveite bastante, comemore bastante, a gente sabe, né, como que é difícil esse momento, né, não preocupar, o feito é melhor que o perfeito, né, sintetizando aí o que os colegas disseram, e dê continuidade, conte conosco aí, estamos próximos à oferta de um doutorado, e a casa está aberta para você, sempre. Muito obrigada. Eu quero também aqui cumprimentar aqui os alunos da turma, até pedir desculpas que eu tive que sair um pouco mais cedo, estou vendo aqui a Daniela. É muito importante os mestrandos assistirem às defesas, porque em breve o aprendizado com os outros é sempre muito bom. Obrigado, gente. Exatamente, Paulinho. Continue seus estudos, viu, Mara? Tá joia. Uma vez na FUMEC, da família FUMEC, eternamente na família FUMEC, viu? Então, com certeza. Vamos continuar te acompanhando agora como egressa. É importante você continuar com as suas produções, porque isso nos ajuda também nesse projeto de doutorado. A produção dos egressos também conta na avaliação da CAPES. Então, uma vez concluído o curso, não conclui as suas obrigações, né, futuras. Então, continue batalhando, estudando e contribuindo com o nome da instituição que você acolheu na graduação e acolheu agora no mestrado. E espero eu acolha também no doutorado. E novamente agradecendo a professora Gabriela, agradecendo ao professor Paulo Márcio, agradecendo aos mestrandos, mestres que aqui estão acompanhando, aos seus parentes, Mário, a quem eu felicito também por essa vitória sua. Eu declaro encerrada essa sessão pública de defesa de dissertação. Okay? Um grande abraço a todos, gente. Obrigada, abraço. Tchau.